Boa noite a todos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que está em casa nos assistindo agora, que Deus tenha misericórdia de você, onde quer que você esteja. Mais uma vez um culto diferente, hoje um culto transmitido pelas redes sociais. Eu queria que você convidasse aí sua família, reunisse todos aí no sofá de casa, juntos vamos adorar, celebrar ao nosso Deus, porque a igreja está de portas fechadas, mas nós cremos que os céus estão abertos, o céu não para. O mundo está em crise, mas o céu não entra em crise, e eu tenho certeza que confiando no nosso Deus, nós passaremos por tudo isso. Queria convidar você agora nessa oportunidade, para agora orar, vamos fazer uma oração, convidando o nosso Senhor, porque Ele é a razão da nossa adoração. Nós vamos adorá-lo, reverenciá-lo, dar a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque Ele é merecedor. Oremos. Poderoso Deus, te louvamos, Senhor, nós te bendizemos nessa oportunidade. Ó Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Senhor, a sua igreja está reunida hoje, Senhor, em suas casas, cada um em sua casa. Ó Senhor, para te dar glória, para te dar honra. Ó Senhor, em ti nós depositamos a nossa confiança. Sabemos que o nosso planeta está atravessando por uma grande crise. Sabemos também, Senhor, que uma crise dessa proporção, ela jamais poderia acontecer sem a tua permissão. Embora pareça que tudo tenha fugido ao controle, talvez tenha fugido ao controle das autoridades governamentais, das autoridades sanitárias, mas do teu controle eu tenho certeza que não fugiu. Ó Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que tu governas sobre todas as coisas. Ó Senhor, e é descansando na tua provisão, descansando no teu governo e na tua soberania, que nós estamos aqui, Senhor, apesar da crise, apesar da dificuldade, apesar das lutas e das provas, nós temos a certeza da vitória. Ó Senhor, que tu possas abençoar cada família, cada homem, cada mulher, cada criança. Ó Senhor, que agora está aí em sua casa, te adorando nesta oportunidade, que tu possas visitar cada lar, Senhor. Ó Senhor, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo paz, segurança, coisas, Senhor, que só aquele que está em ti, só aquele que está em tua presença pode desfrutar. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso culto. Ó Deus, apesar da distância, ó Senhor, nós cremos que tu és o Deus onipresente. Portanto, Senhor, se alguém enfermo do outro lado desse aparelho celular ou dessa televisão, ó Senhor, que tu possas curar. Se alguém triste do outro lado, que tu possas alegrar. Se alguém sem esperança, Senhor, que tu possas renovar o ânimo. Ó Deus, tu és o Deus de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, e nós confiamos e descansamos em ti. Portanto, ó Deus, se faça presente em cada lar, em cada vida, neste lugar. Ó Deus, nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Ministério de Louvor com a oportunidade. Amém, vamos todos continuar na presença do Senhor. Você aí na sua casa, que você possa convidar o Senhor para entrar na sua casa, porque não há lugar melhor do que na presença do Senhor, amém? Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no
esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar que não te dão. Há um lugar esse lugar é no Senhor. 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 Faz tudo que eu preciso, Jesus. Faz tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando a esse Deus. E se você quer ter paz, esse lugar é no Senhor. Amém? Deus é Deus. Não importa a circunstância que você está vivendo, Deus é e sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não há
Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Se não deu certo, Ele continua sendo Deus. Amém. Amém, irmão. Declaro que, mesmo nesses dias de desespero, de insegurança, de medo, nós temos que acreditar em Jesus Cristo, porque só Ele é capaz de nos livrar dessa situação. E aquele que crê no Deus verdadeiro não tem nada a temer, porque Ele é a nossa rocha. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito e que vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito e que vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará.
Ministério de Louvor agradece a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, nós temos que crer, confiar no Senhor. Você que está em casa e agora, muito obrigado. Está chegando agora, que Deus abençoe você, toda a sua família. Nessa oportunidade, quero destacar que ao longo dessa semana, a gente está com com a transmissão, com a série de devocionais diários, todos os dias nos nossos canais oficiais, tanto no Facebook como no Instagram e também no YouTube. Seria legal também que você se inscrevesse no nosso canal oficial no YouTube. O canal é Palavra Viva no Ar. No Facebook é ad.palavraviva, no Instagram, @adpalavraviva, e todo dia, durante esse período de crise, de quarentena, onde está todo mundo aí dentro de casa, forçado, então todo dia, por volta da meia-noite, a gente solta um vídeo devocional para te encorajar, para te ajudar a vencer em tempos difíceis. O nome dessa série de mensagens é Vencendo em Tempos Difíceis. Então que Deus possa te abençoar. Então vai lá, no nosso canal no YouTube, também em todos os canais oficiais da igreja, todo dia tem uma mensagem devocional especial para te encorajar nesses tempos difíceis. Então vale muito a pena, chama seus amigos, compartilha com o maior número de pessoas, porque tem muita gente desesperada, tem muita gente com medo, ansiosa, preocupada, e essas mensagens vão te encher de coragem, de fé, de ânimo, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. O mundo pode se abalar, o mundo pode se prostrar, o mundo pode se perturbar. Claro que nós somos humanos, tem hora que a gente fica com medo mesmo, tem hora que a gente fica preocupado, mas quando a gente lembra o Deus que a gente serve, o Deus que a gente tem, o Deus que está no controle de todas as coisas, a gente começa a descansar, a ficar tranquilo e a perceber que nada fugiu ao controle do Senhor, e a gente fica tranquilo, inabalável, com a certeza de que Deus tem o melhor para todos nós. Nesse momento agora, você pode perceber aí na descrição dessa transmissão no Facebook, tem a conta bancária da nossa igreja. Então agora, semana que vem, é a primeira semana útil, e a gente precisa muito da sua ajuda, porque os compromissos são muito grandes, é o momento da gente se unir. Então, se você puder fazer a sua doação, de qualquer importância, de qualquer valor, tem aí no Banco Itaú, é a nossa conta bancária, a agência, tudo direitinho aí. Se você puder fazer a tua transferência, se você fazia um pouquinho, se puder fazer um pouquinho mais, porque o desafio é muito grande. Então que Deus possa te abençoar. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar. Ele é o dono de todas as coisas, inclusive o dono desta obra. Ele é o dono desse projeto aqui. Então eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem para todos nós, e que Ele não vai deixar faltar nada. Por favor, alguém pega esse telefone aqui, por favor. Pega esse telefone aqui, por favor. Isso. Vem aqui, por favor, alguém pegar o telefone. Isso. E desliga ele, por favor. Se puder desligar os telefones, tem a turma aqui no staff trabalhando. Então, se puder desligar o telefone, pelo amor de Deus, estamos em culto e toda reverência é importante. Tá, então voltando para cá, se você puder contribuir com a sua doação, seja qual for, com a sua oferta, então Banco Itaú, a agência 8120, conta corrente 09212, dígito 0, e o CNPJ da igreja é isso aí, 10203, e por aí vai, que agora não vou me lembrar, mas está aí na descrição direitinho, e aí você faz a tua transferência, e eu tenho certeza que Deus proverá, Deus cuidará de nós, e Deus não vai deixar faltar nada. Tá certo? Então vai lá, você já assistiu o vídeo de hoje, o devocional de hoje? Então vai lá nos nossos canais, compartilha com o maior número de pessoas e vai ser bênção, eu tenho certeza disso. Nesse momento eu queria já convidar você para abrir a sua Bíblia, já vamos refletir na palavra do Senhor, que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 27. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: glória e majestade há diante dele, força e alegria onde Deus habita. De novo, glória e majestade há diante dele, força e alegria onde Deus habita. Aproveito aqui, antes de entrar já na mensagem, mandar um abraço para todos os nossos irmãos também da nossa igreja no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus em Jardim América, o nosso pastor Hélio, que está confinado dentro de casa, mandou um abraço para todos vocês, e ele comunica que às 8 horas, quando acabar o culto aqui, só quando acabar o culto aqui, ele vai fazer uma transmissão de lá, para poder confortar e consolar todos os irmãos aí de Jardim América. Então obrigado pela audiência de todos aí no Rio, que Deus abençoe poderosamente todos vocês. Nós vemos aqui nesse texto que o rei Davi,
assim que ele assumiu o trono, ele tomou uma decisão. Ele falou: eu preciso trazer a arca do Senhor para perto de mim. A arca era um símbolo, a arca era um objeto que ele simbolizava a presença do próprio Deus. Quando a gente vê em Êxodo capítulo 25, Deus ele tem um encontro com Moisés no cume do Monte Sinai, e lá Deus dá uma ordenança. Deus ordena que Moisés construísse uma arca, e esta arca seria o simbolismo da sua presença, onde Deus habitaria no meio do seu povo. Davi, então, quando ele assumiu o governo, ele falou: eu preciso da presença de Deus dentro de mim, perto de mim, porque é a presença de Deus que vai garantir o sucesso do meu governo, é a presença de Deus que vai garantir que milagres aconteçam, é a presença de Deus que vai me proteger diante dos meus inimigos, é a presença de Deus que vai me dar a vitória. Quando Davi ele vai à casa de Obed-Edom, em 1 Crônicas capítulo 16, narra com detalhes essa história. Ele vai à casa de Obed-Edom e ele traz a arca. No meio do caminho ele celebra, ele festeja, ele glorifica, cantando, dizendo assim: glória e majestade há diante do Senhor, força e alegria onde Deus habita. O que Davi estava dizendo aqui? Onde Deus está, onde há a presença de Deus, há poder, há glória, há majestade, há providência, há milagre. A casa que tem Deus, a vida que tem Deus, a presença de Deus em nossas vidas, ela nos garante milagre, providência, e o sobrenatural acontece. E Davi festeja, Davi celebra isso. Inclusive esse texto é o mesmo Salmo 96, é o cântico de Davi celebrando o fato de estar trazendo a arca para a presença, para a sua casa, para perto de si. Enfim, a presença de Deus. Davi sabia que ele era totalmente dependente da presença de Deus. E nós vemos aqui: glória e majestade estão diante do nosso Deus, força e alegria onde Deus habita. A presença de Deus é tudo o que eu e você precisamos para viver em meio ao mundo de caos. Vivemos momentos de muita dificuldade, de incerteza, insegurança, medo, preocupação, desespero. Mas a presença de Deus é o que nos garante o sucesso. Alguns textos, por exemplo, que a gente recita, canta, e a gente sabe, por exemplo, o texto que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ou seja, o que me garante o sucesso diante das adversidades é a presença de Deus. Isaías vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, é a presença de Deus que tira todo medo. Então, se você está no meio do caos, se você está preocupado, se você está ansioso, fique certo, não abra mão da presença de Deus, porque é a presença de Deus que garantirá a nossa vitória em tempos de adversidade. A presença de Deus era simbolizada pela arca. A arca ela tinha algumas características. Ela era feita de madeira de acácia. Ela tinha 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura. Ela era coberta de ouro por dentro e por fora, simbolizando a pureza do nosso Deus, simbolizando que o nosso Deus ele é riquíssimo e cheio de glória. Também havia querubins em suas extremidades, prostrados, dizendo que o nosso Deus é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E onde a arca estava, havia milagre. Onde a presença de Deus estava, havia algo sobrenatural. Exemplo disso, 1 Crônicas capítulo 13, você vai ver que a casa de Obed-Edom, esse que estava a arca na casa dele, a arca ficou por 3 meses na casa dele. Diz o texto que pelos 3 meses, a casa, a família de Obed-Edom e tudo que ele possuía, prosperou. Por quê? A casa que tem a presença de Deus tem milagre, tem prosperidade, tem bênçãos. Quer ver um outro episódio que é um clássico? Está narrado em Josué capítulo 3. Vai contar a história de que Josué estava prestes a entrar na terra prometida. Só que havia um grande obstáculo entre ele e a sua promessa. Entre ele e a terra prometida havia o rio Jordão.
um rio caudaloso, intransponível, uma grande adversidade, um obstáculo que impedia ele de chegar até o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Um grande obstáculo, era impossível, não tinha como passar. Josué reúne o povo e fala: vocês precisam se santificar, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre no meio de nós. Ele chamou os sacerdotes e pegou o quê? A arca, que simbolizava a presença de Deus. A arca foi na frente, em direção ao obstáculo, em direção ao rio. Talvez alguém de fora olhando: esse cara é maluco, esses sacerdotes vão morrer afogados, vai molhar essa arca, o que vai acontecer? Diz a Bíblia que quando os sacerdotes tocaram o pé na água do Rio Jordão, eles que carregavam a arca, ou seja, a presença de Deus, diz o texto que o rio começou a secar. De repente a água parou de correr, e os sacerdotes parados com o pé no Rio Jordão, e o rio seco, e o povo passando a pés enxutos. Quando o povo todo atravessou, de novo os sacerdotes passaram com a arca e foram embora, e o rio voltou a jorrar. O que eu aprendo aqui? Porque a presença de Deus me garante milagre. A presença de Deus garantiu a eles que a promessa do Senhor se cumpriria. Se Deus estiver na tua vida, nada, ninguém poderá impedir os seus propósitos. Ali havia um rio impedindo, mas a arca, a presença de Deus, fez com que aquele rio secasse para eles passarem. Qual é o obstáculo na tua vida? Qual é a adversidade que tem se levantado contra você? Qual é a sua preocupação? Você está com medo do dia de amanhã? Você está com medo das circunstâncias adversas? Se o Senhor estiver contigo, ainda que tenha rio, seja o que for, você vai passar para o outro lado, porque é a presença de Deus que te garante a milagre, que te garante a vitória. Glória a Deus. Mais um pouquinho adiante, Josué capítulo 6. Depois de chegar na terra prometida e passar pelo Rio Jordão de uma maneira miraculosa e extraordinária, agora eles chegaram e viram uma cidade fortificada. A cidade de Jericó era uma cidade intransponível, uma muralha enorme, e era impossível invadir aquela cidade. Deus deu a ordem a Josué: você precisa dar durante 6 dias uma volta na cidade. No 7º dia você vai dar várias voltas em volta da cidade. E diz o texto: o que ia à frente? O que ia à frente do exército? O que ia à frente do povo? A arca do Senhor, ou seja, a presença do Senhor ia na frente. E diz o texto que subitamente a muralha ruiu, e Josué e todo o povo hebreu venceu a batalha contra Jericó. Nós aprendemos o quê? Que se o Senhor estiver contigo, não há adversário, não há inimigo, não há oposição, não há nada nem ninguém. O Senhor é poderoso para nos garantir a vitória em qualquer cenário, em qualquer momento, diante de qualquer adversário. É vírus, é bactéria, é ansiedade, é o medo, seja qual for aquilo que está te impedindo de conquistar. Se o Senhor estiver contigo, confia, descansa, porque o Senhor, a presença do Senhor é o que vai garantir a vitória na tua vida. Nesses tempos de quarentena, nesses tempos em que você está enclausurado com a sua família, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de entrar na presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai garantir que nós passaremos ilesos, prontos, mais fortes, e cantaremos o milagre do outro lado, para a glória do Senhor. Aleluia! Quando nós olhamos para a arca, nós vemos algumas características do próprio Deus. Quando a gente olha para essa arca, esse objeto aparentemente simples de madeira, mas que tinha um significado muito grande, a arca que simbolizava a presença do próprio Deus. Quando nós olhamos para alguns elementos dessa arca, nós vemos características do próprio Deus. Vemos aqui de cara, nós vemos que a arca mostrava um Deus acessível, um Deus disposto a um relacionamento com o homem. A arca provava o que todos nós hoje sabemos: a busca eterna de um Deus querendo relacionar-se conosco. Deus fez o homem para relacionar com ele. Deus fez o primeiro homem, Deus fez Adão. Antes do pecado, o relacionamento entre Deus e o homem era perfeito. Antes do pecado, Deus vinha na viração do dia e conversava com Adão. Mas Adão pecou.
Você acha que Deus desistiu de Adão porque ele pecou? Você acha que Deus abandonou esse projeto de relacionamento porque Adão pecou? Não! Diz o texto que Adão pecou e Deus apareceu no mesmo horário marcado. Deus chegou e falou: cadê Adão? Embora Adão se escondesse de Deus, Deus foi atrás do homem. Adão fugindo de Deus e Deus indo atrás do homem. E Deus encontrou Adão. Assim é contigo. Você foge de Deus, Deus quer atrás de você. Deus não desiste de você, Deus continua querendo você. E entra na presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai te dar a vitória. E olha só, desde Adão, nós vemos mais adiante Noé. Noé, diz o texto que Noé andava com Deus. Andava, ou seja, vivia na presença de Deus. Porque Noé andava com Deus, Deus fez uma aliança com ele, poupou a sua família. Mais adiante Deus chama Abraão e faz uma proposta para Abraão. Fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão, porque andou na presença de Deus, desfrutou as promessas do Senhor. Depois nós vemos com Moisés no cume do monte. No texto que a gente está narrando aqui, Deus chama e fala assim a Moisés: você vai fazer um tabernáculo, você vai fazer uma tenda, lá você vai colocar uma arca, porque eu quero habitar no meio de vocês. Mais adiante nós vemos o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo, ele é o Emanuel, o Deus conosco, dizendo: eu preciso habitar no meio do meu povo. Jesus subiu ao céu depois de ressuscitar, ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele foi, deixou o seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Mas a história não tem fim, sabe por quê? Um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e nós moraremos eternamente com ele. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, que está em busca de um relacionamento pleno, eterno, intenso com o homem. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Para de fugir da presença de Deus. Para de tentar se esconder da presença de Deus. Porque somente Deus pode garantir milagres, maravilhas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque sem Ele você não pode absolutamente nada. Quando nós olhamos para a arca, nós vemos um Deus acessível, que quer habitar entre nós. Deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar na sua vida, deixe o Senhor entrar no seu coração. Você vai experimentar algo novo, algo diferente, transformador para sempre na sua vida. Outra coisa, quando nós olhamos para a arca ela tinha algumas características, porque a arca ela tinha objetos dentro dela. O escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 4, vai dizer assim: na arca estava um vaso de ouro contendo 3 elementos: maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Quando nós olhamos para dentro da arca, nós vemos características do nosso Deus e do seu agir. Um dos elementos, vamos ver? Tábuas da lei. O nosso Deus, que era simbolizado pela arca, que continha dentro dela um exemplar das tábuas da lei. Deus está simbolicamente dizendo para o seu povo o seguinte: porque o que tinha nas tábuas da lei? Eram as ordenanças, eram os preceitos, eram as diretrizes para o seu povo. Deus, ele dizia assim, em outras palavras: eu não sou um amuleto de sorte, eu não sou alguém que pode satisfazer os seus desejos. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, único, temível, terrível e que preciso ser adorado. O Senhor, ele diz aqui na sua palavra, em Êxodo 34, 10 a 11, quando Deus faz uma aliança com Moisés, ele diz assim: faço com você uma aliança, diz o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, vou fazer. Portanto, obedeça às ordens que eu lhe dou. O Senhor está dizendo o seguinte: eu sou abençoador, eu sou provedor, eu sou cuidador, eu sou protetor, eu sou o todo-poderoso Deus. Mas se você quiser desfrutar os benefícios da minha presença, é necessário que você obedeça a minha palavra.
Isso é tão verdade que a gente vê alguns exemplos de homens que usaram essa arca indevidamente, fora da obediência. E a arca, ao invés de trazer um benefício, trouxe para eles maldição. Quer ver um exemplo? Uzá. A Bíblia diz que Uzá tocou na arca, mas era uma atribuição dos levitas, apenas os levitas podiam tocar na arca. Uzá desobedeceu, tocou na arca e morreu por causa disso. Quer ver outros dois? Ofni e Finéias, numa guerra contra os filisteus, pegaram a arca e levaram para o fronte de batalha, achando que ali a presença de Deus garantiria a vitória. Mas a presença de Deus só funciona para aquele que obedece a sua palavra. Havia uma ordenança que aquilo não poderia acontecer. Ofni e Finéias não tinham um coração obediente, eram homens réprobos diante de Deus, eram homens ímpios, homens maus, e por causa disso, Ofni e Finéias morreram. O que Deus quer dizer quando nós olhamos para a arca, diz o seguinte: eu quero habitar no meio de vocês, eu quero abençoar vocês, eu quero cuidar de vocês, mas para que você possa usufruir a comunhão, a presença, a minha poderosa presença, é necessário que você obedeça a minha palavra. Quando nós olhamos para a arca, além das tábuas da lei, tinha um outro elemento muito interessante. Tinha uma amostra do maná. Isso é muito bacana porque nós vemos que o povo hebreu, quando saiu do Egito em direção à terra prometida, o povo hebreu começou a reclamar de fome. Eles pediram a Deus, e diz a Bíblia que de manhã, quando o orvalho começou a secar, eles perceberam uma substância meio esbranquiçada em todo o arraial, e Deus ordenou: colham esse negócio, cozinhem, e Deus mandava diariamente esse maná. Esse maná tinha todas as propriedades nutricionais que o povo precisava para viver naquele ambiente inóspito. O povo estava no deserto, um ambiente terrível, porque no deserto nada que você planta dá, deserto não tem água, deserto não tem vida, deserto não tem paz. E Deus manda para eles o maná todos os dias, dizendo o seguinte: não acumula não, confia em mim, porque amanhã vai ter de novo, depois de amanhã tem de novo, depois de amanhã tem de novo, todos os dias eu vou cuidar, todos os dias eu vou mandar. Nesses dias de medo e insegurança, quando a gente olha para Deus, simbolizado pela sua arca, nós vemos um Deus que tem que ser adorado, reverenciado, temido e obedecido. Mas nós vemos um Deus que cuida, se importa e manda a providência todos os dias. Você está preocupado com o dia de amanhã? Você está preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Não se preocupe com nenhuma dessas coisas, porque o Deus que mandou maná para o povo todos os dias, vai mandar para a tua casa, para a tua família, vai cuidar dos seus. Você não sabe amanhã, mas amanhã vai ter provisão de Deus sobre a sua vida. Talvez você não saiba como, mas a presença de Deus me garante que vai ter maná amanhã para a tua casa, para a sua vida e para a sua família. Quando nós olhamos para Deus, eu preciso simplesmente da presença desse Deus, porque é a presença dele que me garante provisão todos os dias. Glória a Deus. Nós vemos um terceiro elemento, eram três. Terceiro elemento que havia dentro da arca. A arca tinha tábuas da lei dizendo: eu preciso ser adorado, eu não sou um amuleto de sorte, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso que preciso ser obedecido. Para desfrutar a minha presença, obedeça a minha palavra. Segundo, nós vimos aqui ainda há pouco que o nosso Deus é o Deus de provisão, é o Deus que manda o maná todos os dias. E terceira característica, terceiro item que havia dentro da arca, diz o texto que havia a vara de Arão que floresceu. Números 16 e 17, esses dois capítulos vão narrar essa história, uma história épica digna de filmes de ficção científica, ou dos filmes mais mirabolantes que você possa imaginar. Diz o texto que Coré, Datã e Abirão, 3 homens, começaram a se insurgir contra a autoridade de Moisés e de Arão. Eles começaram a provocar uma rebelião. No ato de grande rebeldia, insurgiram contra a autoridade desses 2 homens, dizendo: por que vocês têm que ter a autoridade e por que não nós? Diz a Bíblia que Deus comprou essa briga, e Deus falou simplesmente assim: todos se afastem da tenda onde fica Coré, Datã e Abirão, porque eu aniquilarei eles e
todos os que estão com eles e tudo o que é deles. Diz a Bíblia que subitamente o chão se abriu, num ato extraordinário, e foi engolido pela terra, Coré, Datã, Abirão e tudo o que eles tinham. Aquela cena terrível causou um grande pavor e temor no meio do arraial. E a partir dali todos começaram a culpar Moisés e Arão. Falando, Moisés e Arão foram os culpados da morte deles, da morte desses homens. E aí começaram de novo a se insurgir contra eles. Deus então propôs um desafio, falou o seguinte: vocês têm dúvida de que a minha unção está sobre Arão e Moisés? Faz o seguinte, traga uma vara, um ramo, uma vara de cada um representante de uma tribo e coloca o nome. Eram 12 tribos. Eu quero uma vara de um representante de cada tribo, de um chefe de cada tribo. Coloque o nome nessa vara e traga para mim. Diz a Bíblia que eram 12 ramos secos, 12 galhos secos. No dia seguinte, a vara de Arão, que estava com o nome de Arão, começou a florescer extraordinariamente e começou a dar frutos de modo extraordinário. E todos olharam e falaram e reconheceram realmente a autoridade e a unção de Deus está sobre Moisés e sobre Arão. O que eu aprendo quando eu olho para Deus? Eu olho para a arca e para o simbolismo da vara estar ali dentro dele. Além da autoridade que precisa ser obedecida, nós vemos aqui que esses galhos eram secos. Galho seco é galho morto, é galho sem vida, é galho sem esperança, é galho que não tem mais jeito de florescer e frutificar. Quando todos olharam para aquele galho e falaram assim: esse galho já era, esse galho está morto, esse galho não tem jeito, esse galho está seco, esse galho não serve para nada. E quando eu olho para um Deus que faz um galho seco florescer e frutificar de modo extraordinário, eu aprendo o seguinte: onde há a presença de Deus, se tem morte, vai ter vida, se tem doença, vai ter cura, se não tem esperança, a esperança é renovada, porque o Deus Todo-Poderoso faz milagre onde há a sua presença. Glória a Deus. Tudo o que você precisa é da presença de Deus, um Deus que precisa ser obedecido, reverenciado e temido, porque Ele garantirá o maná no dia seguinte. Ele é um Deus que cuida, protege, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que faz milagres extraordinários em nossas vidas. Aquele que anda na presença de Deus tem milagre todos os dias. Glória a Deus pela sua palavra. Nós aprendemos aqui hoje, nessa noite, que a presença de Deus é o bem maior que nós podemos ter. Certa vez Asaf, no Salmo, ele disse assim: que bem tenho eu além de ti, ou seja, nada, ninguém, não há tesouro, não há riqueza, não há cargo, não há status, nada se compara ao prazer da presença de Deus em minha vida. Porque se eu estiver na presença de Deus, vai ter milagre, vai ter provisão, vai ter proteção, vai ter cuidado, vai ter vida, vai ter ressurreição. O nosso Deus Todo-Poderoso, se Ele estiver contigo, na tua casa, na tua vida, vai ter cuidado, vai ter maná e vai ter extraordinário todos os dias. Lembra do Rio Jordão que se abriu? O Rio Jordão que secou para o povo passar? Assim será na sua vida, se o Senhor estiver na frente de todas as coisas. Lembra de Jericó que foi invadida e conquistada? Porque a presença de Deus garantiu o extraordinário contra aqueles adversários. Nesses tempos de crise, nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de medo, de incerteza e insegurança, aproveita esse tempo para buscar a Deus. Aproveita esse tempo e se joga nos braços de Deus. Reclamar de tempo agora você não pode reclamar. Busque a Deus, entra na presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai garantir se você vai passar dessa ou não. E aí você que está me ouvindo agora, você que está nos assistindo agora, se você no meio dessa crise, você não tem Deus, ou você, mas eu tenho Deus no coração, todo mundo fala isso, né? Tem não, hein, cara? Se você não entregou a tua vida para Ele, porque Deus ele não aceita dividir com ninguém, ou você é totalmente dele,
ou você nunca foi dele. Se você entregar a sua vida toda para ele, você desfrutará os benefícios da presença. Mas no meio dessa crise, no meio desse caos, todo mundo com medo, preocupado com o dia de amanhã, você está longe da presença de Deus? É para ter pânico mesmo. É para ficar desesperado. O que vai ser o dia seguinte? Vai ter emprego? Não sei. Será que essa crise, essa paralisação vai demorar muito tempo? Não sei. Será que teu emprego está garantido? Vai ter o que comer? A alegria? Vai ter paz? Meu irmão, olha o vírus aí, hein? Mas aquele que está na presença de Deus não se abala. Sabe por quê? O salmista Davi disse: na presença de Deus, a força, a glória, a poder, a alegria, a milagre, para quem anda na presença de Deus. Agora, se você está no meio da crise, no meio do caos, e você está na presença de Deus, não há motivos para desespero. Confia, Deus vai mandar maná para a tua vida, Deus vai te proteger diante dos adversários, seja qual for o obstáculo na sua frente, há de se abrir, porque a presença de Deus na minha e na sua vida é mais do que suficiente para garantir a nossa vitória. Sabe qual é o segredo da vitória em tempos de crise? É a presença de Deus. Se Ele estiver contigo, como Ele disse certa vez para Moisés: a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui para cima, e nós vamos cantar uma canção nessa oportunidade, e que você agora aí em casa fique em pé. Você que está fora da presença do Senhor, você que anda desviado dos caminhos do Senhor, você que tem vivido uma vida dissoluta e você sabe que está fora da presença de Deus, é tempo de correr para Ele. Deus é tão bom e misericordioso que Ele permite esse caos acontecer para chamar a nossa atenção, dizendo: ei, olha para mim. Certa vez esse próprio Moisés estava cuidando do gado do seu sogro. Ele estava vivendo uma vida dissoluta, fora do propósito de Deus. Certa vez ele olhou para um arbusto, o arbusto começou a pegar fogo. E ele ficou desesperado: o arbusto está pegando fogo. E ele se aproximou daquele arbusto. E quando ele chegou perto daquele arbusto, ele viu que o arbusto, ele pegava fogo, mas o fogo não consumia. O fogo não era para destruição, o fogo era para chamar a atenção. E quando Moisés chegou perto daquele arbusto, ele ouviu uma voz assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar aqui é santo. E a partir dali Deus chamou Moisés para um propósito. E Moisés só foi o grande Moisés porque ele ouviu a voz de Deus. Mas Deus usou um artifício para chamar a sua atenção. O que era aparente destruição era para chamar a atenção de Moisés. Essa crise toda, esse caos todo, esse pânico generalizado, não é para destruição, é para chamar a tua atenção. Vem para a minha presença, porque a minha presença vai te garantir a vitória, o sossego, o descanso, a providência, a paz que você tanto precisa. Que Deus abençoe você. Vamos orar nessa oportunidade. Poderoso Deus, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, muitos dos nossos queridos irmãos que estão agora em casa e os que aqui estão, Senhor, estão preocupados com tudo que está acontecendo. Senhor, mas diante dessa tua poderosa palavra que nos encoraja, Senhor, em saber que se tu estás conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque é a tua presença que lança fora todo medo. É a tua presença que me empodera, é a tua presença que me encoraja, é a tua presença que faz o milagre acontecer todos os dias na nossa vida. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu só sei de uma coisa: Senhor, eu quero andar em tua presença, porque se eu estiver em tua presença, eu estarei abrigado na sombra do Onipotente. Senhor, cuida do teu filho que agora está em casa preocupado, ansioso. Senhor, esse homem, essa mulher que está fora da tua presença, mas que agora está quebrantado diante de ti, dizendo: eu quero a tua presença, Senhor. Senhor, que tu possas entrar nos corações, trazendo ânimo, alívio, conforto, consolo, porque o milagre acontece na vida daquele que anda em tua presença.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço por tudo, que as tuas bênçãos sejam sobre cada ouvinte, cada irmão, cada irmã. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Eu queria te dizer nessa noite, você que está com a sua família, aí na sua casa, onde quer que você esteja, Deus tem o controle de tudo. Tudo que está acontecendo, nada foge do controle dele. O controle de tudo está na mão dele. Para que a gente tem que estar ansioso pelo que comer, pelo que vestir? Deus tem o controle nas suas mãos. O controle da tua vida, da minha vida, está na mão dele. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu controle nas nossas vidas, pela tua presença nessa casa, pela tua presença na minha família. Aleluia. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá No controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar
Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. No controle. Aleluia. A palavra do Senhor diz aí no Velho Testamento, a presença do Senhor é simbolizada pela arca. Depois, na Nova Aliança, Jesus Cristo, ele convergiu em si. Todo o simbolismo da arca estava em Cristo Jesus. Jesus Cristo é aquele que precisa ser obedecido, temido e reverenciado. Jesus Cristo é aquele que provê e cuida todos os dias. Jesus Cristo é aquele Deus todo-poderoso que faz coisas extraordinárias todos os dias. E é Ele que voltará para nos levar para viver eternamente em sua doce presença. Receba a bênção nesse momento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e que todos digam amém. Que Deus te abençoe. E olha só, aproveita aí, compartilha esse vídeo. Também siga-nos em todos os canais, no Facebook ad.palavraviva, no Instagram @adpalavraviva e no YouTube Palavra Viva no Ar. Daqui a pouco às 10 da noite estaremos na Rádio CPAD FM. E ajude-nos com a sua doação. Aí o link na descrição para você fazer a sua transferência. Que Deus te abençoe. Anda na presença de Deus, que o milagre vai acontecer na sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.